O ano mal começou, mas para muita gente alguns problemas ainda persistem. É o caso da ansiedade e a depressão, por exemplo. Por isso, falar sobre a saúde mental é muito importante. E esse é o nosso assunto do nosso quadro de saúde. Com a gente, a psicóloga, integrante do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Mainar Vorga Leite. Seja bem-vinda, Mainar. Muito obrigada pela oportunidade. Boa tarde a todos, e todas. Eu estou à disposição, assim, para que a gente possa conversar sobre o assunto. E você de casa já sabe, se a Mainar está à disposição, você pode mandar sua pergunta, especialmente sobre o assunto. O tema é o Janeiro Branco. Exatamente. Janeiro Branco. Se você tem alguma dúvida a respeito do tema, saúde mental, manda pra gente 99588-2374 pelo WhatsApp. A Mainar está aqui à disposição para responder as nossas perguntas. Bom, vamos começar com um dado. O Brasil tem cerca de 19 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade e 11 milhões e meio de pessoas que sofrem, brasileiros que sofrem de depressão, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. A campanha, então, Janeiro Branco, surgiu para conscientizar sobre sistemas a respeito da saúde mental. Hoje, quando a gente fala sobre o assunto, o que mais tem afetado os brasileiros? A gente divide ansiedade e depressão, as duas às vezes podem caminhar juntas, são caminhos diferentes para a gente poder entender o perfil desses brasileiros que sofrem com cada um desses problemas. Então, vamos começar explicitando um pouquinho alguns detalhes, porque nessa tua pergunta tem uma salada, né? É verdade. É difícil a gente entender, porque algumas pessoas dizem, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, talvez elas não saibam o que realmente elas têm. Então, existe a campanha do Janeiro Branco, tá? Que é uma proposta de repensar as questões da saúde mental. Existe um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia RS a respeito dessa campanha, que nem sempre tem sido bem compreendido esse posicionamento. Então, uma forma, eu vou tentar responder toda essa salada organizando ela de outra forma. Sim. Tá? É sempre bom pensar em saúde mental. Agora, quantas pessoas pensam em saúde mental? Geralmente vem esse tipo de pergunta a partir da doença. Sim. Tá? O que é ansiedade, o que é depressão, né? O autodiagnóstico, os diagnósticos errados, a medicação, enfim, né? A gente propõe que a discussão seja de outro ponto de partida. Qual é a posição em relação à campanha do Janeiro Branco? Ela ainda é bastante centrada no indivíduo, naquilo que o indivíduo pode fazer para melhorar a sua condição de saúde mental. Isso é bom, seria uma coisa boa, de que as pessoas pensassem mais, por exemplo, na sua saúde mental do que no carro, né? Tá? Uma pessoa matou outras 3 no trânsito agora por causa de um arranhão, aparentemente. Sim. Né? Mas a proposta do Conselho e dos Conselhos Federal e Regional tem a ver com uma trajetória da psicologia que começou, sim, muito no âmbito individual, né? Muito analisando como o indivíduo se relaciona, se comporta, né? E aí se é genético, se é do ambiente, se é personalidade, enfim, isso continua existindo na psicologia, né? Cada vez com mais força. Mas também a psicologia foi se inserindo em políticas públicas, em discussões a partir das questões sociais, né? Das questões de políticas de acesso a direitos, né? Então, também a saúde mental tem que ser pensada a partir dessa forma. Pensa que um lobo-guará, por exemplo, ele precisa de um habitat assim de que não tem outro lobo-guará em 10, 20 quilômetros na volta. O ser humano não. Não tem nada, absolutamente nada que a gente faça que não seja social. Sim. A gente faz opções como indivíduo, mas a construção da nossa saúde mental é social. Então, a gente depende de políticas públicas, né? A gente precisa defender acesso para todos, né? A gente precisa combater a violência contra as diferenças, que, aliás, parabéns pelo bloco anterior, né? É uma das preocupações do Conselho, nós estamos muito engajados nessa temática também. Então, essa tem sido a nossa marca, dar muito mais ênfase para o investimento em políticas públicas e para como a violência é produzida socialmente
para como a saúde também pode ser produzida socialmente. Então, esse tem sido um pouco a diferença entre a campanha do Janeiro Branco e as campanhas que o Conselho propõe, que é saúde mental de janeiro a janeiro. Né? Nós temos a luta antimanicomial, que tem a data do 18 de maio, né? Que coincide com a data, eu acho que da violência contra crianças, né? E por quê? Porque esse, sim, é um movimento que partiu não apenas de psicólogos, mas de trabalhadores de saúde mental que se encontraram e pensaram, nós temos que pensar o cuidado em liberdade, nós temos que pensar de que formas a saúde mental é produzida, né, e não curada. Entende? Vamos lá, que agora tu fez uma salada e eu botei aqui. A quinta e fui. Pois é, tá? Eu comecei com uma entrada aqui, tu veio com o prato principal. Mas vamos tentar entender esse buffet. Pelo que eu entendi na primeira parte, a gente tem que começar a mudar a perspectiva de pensar a saúde mental não só como algo que deve ser tratado individualmente, mas também num coletivo. Exato. Saúde mental para o coletivo, né? Ou seja, todos como devemos... uma produção coletiva. Como uma produção coletiva, né? E agora tu citaste as crianças, e eu quero entrar nesse aspecto. Claro que aqui a gente focou, e até te pergunto, antes de entrar nas crianças, há um modismo, quando tu disseste, as pessoas focam muito em depressão e ansiedade. A gente quer falar na saúde mental, não são os únicos problemas que a gente pode enfrentar, depressão e ansiedade. Há um modismo, por exemplo, das pessoas, falou até em automedicação, autodiagnóstico, das pessoas classificarem saúde mental hoje com esses dois parâmetros, ansiedade e depressão. As pessoas hoje, há um modismo para isso? Uma paranoia coletiva, por exemplo? Mas também é uma produção social de alguns sintomas. Sim. Né? Então, nós estamos, justamente por estar com essa ênfase no individual, a gente está, como sociedade, né, cada vez mais centrado no que é do âmbito daquele indivíduo e cada vez mais isolados uns dos outros. Né? Então, acaba se produzindo realmente algumas formas de sofrimento que podem ser diagnosticadas como depressão, como ansiedade, como paranoia, enfim. Tá? Mas essa produção é coletiva. Né? Sim. A gente produziu um modo de vida, né, que acaba produzindo mais violência, mais isolamento, mais sofrimento. Né? Bom, então é isso que a gente tem que reverter. Esse contexto macro, amplo, e aqui a gente pode incluir a violência, falamos no bloco passado, exato, né, a intolerância, enfim. Mas podemos aqui botar aspectos econômicos, desemprego, as questões políticas hoje, né, essa guerra, essa polarização que a gente vive, esse ódio, essa raiva que é cultuada frente ao outro, ao diferente. Esse ambiente, ele ele tem catalisado esses problemas e aí sim isso se tornou tão latente? Essa discussão entre o ambiente e o indivíduo é a discussão do ovo e a galinha, tá? Tudo se coproduz, tá? Sim. Mas pensar assim, nós somos uma sociedade aqui no Brasil muito racista, muito machista. Sim. Tá? Então, e o racismo aqui é estrutural, né? Sim. E ele é negado, né? Então, até tem uma coisa que causa um pouco de espécie, assim, do janeiro branco, por mais que a gente entenda que se pensou o branco como uma coisa de abrir possibilidades, de juntar todas as cores, enfim, mas num país extremamente racista, né? Em que é muito mais fácil ser morto por ser negro, né? Ser preso por ser negro, né? Sim. Tu colocar de branco alguma coisa causa espécie, né? Para quem está sofrendo o racismo na carne, tá? Então, agora eu me perdi da tua pergunta. Não, vamos para o aspecto prático disso, tá? Já que é um modismo e as pessoas costumam se autodeterminar como ansiosas ou depressivas e entendem a sua saúde mental debilitada unicamente com esse enfoque, e com esse contexto de violência, desemprego, enfim, o que a gente pode fazer de maneira prática, não só individual, como a gente vê as pessoas se automedicando, né, mas de maneira coletiva, como nós podemos trabalhar a nossa sociedade para termos uma saúde mental de forma coletiva mais proveitosa ou melhor? Uma das coisas principais é a defesa do SUS, que é muito atacado pelas suas falhas, tá? Mas ninguém para pensar em tudo que o SUS faz e proporciona e poderia proporcionar a mais se fosse defendido. Sim. No Rio Grande do Sul, agora no final do ano, foi aprovada uma lei que institui o Janeiro Branco no calendário, né, do Estado. Ao mesmo tempo, no mesmo ano, tá, se desinvestiu em políticas de cuidado em liberdade. Nós temos em todo o Estado 6 acompanhantes terapêuticos pelo Estado, tá?
Para atender a população inteira? 6? 6. Claro que existem nos municípios também, mas falando em nível estadual. Tem uma lei estadual, então falando da coordenação de saúde mental do Estado. Tá? Se aumentou o investimento em comunidades terapêuticas, que sabemos que cometem violações de direitos muito grandes. Aliás, a questão da guerra às drogas é outra questão de saúde mental. Né? Porque se fosse abordado de outra forma, nós teríamos mais saúde. Tá? E se desinvestiu no cuidado em liberdade, que são os residenciais terapêuticos, né? Que são os CAPs, se manteve um investimento, mas ali, assim, né? Então, como sociedade, podemos cuidar, assim, o que os nossos gestores estão fazendo com a saúde pública, tá? Podemos também, entre nós, informalmente discutir mais a respeito do que é saúde mental. Quando me perguntam assim, né, o que leva uma pessoa a surtar? Bom, o que se poderia fazer para que menos pessoas surtassem? Sim. Né? Mais Pelo esporte, que eu entendi, né? Se a gente for pegar... Educação de qualidade, transporte público, esgoto, moradia, tudo isso é saúde mental. Pelo que eu entendi, a gente deve mudar a perspectiva. Hoje, a proposta deste ano para 2020, desta campanha seria todos nós entendermos a saúde mental, começarmos a mudar essa perspectiva, a saúde mental de uma forma coletiva, não apenas trazendo a responsabilidade para si mesmo. Olha, eu preciso medicar, eu preciso de uma terapia, eu preciso meditar, eu preciso fazer coisas. Só isso não basta, a gente precisa pensar no coletivo, é isso? Não, aí é que tá. A campanha do Janeiro Branco ainda tem um cunho bastante individualista. Sim. Né? Eles fazem menção a algumas questões coletivas. O que eu estou te colocando é a posição do Conselho Federal e Regional a respeito dessa campanha e a respeito da saúde mental como um todo. Né? Então, a nossa bandeira é defesa de políticas públicas, combate ao racismo, combate às formas de segregação. A gente tem produzido ativamente nesse sentido. Sem esquecer que o psicólogo atende também no consultório, né? Então, ele vai receber o indivíduo, mas é um indivíduo que está permeado por tudo isso. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não tem como. A gente sequer Por mais que muitos queiram viver numa bolha, é praticamente impossível, não existe. Não é humano. Quando tu pensa com palavras que tu aprendeu no sem contexto, dúvida, quer dizer, não existe. Sem dúvida, entende? sem dúvida. É essa a diferença, sabe? São complementares, na verdade, mas pegar a gente uma frase para assim, fechar a nossa conversa, um escritor que está todo mundo lendo agora, ele é bem famoso aí, o Yuval Harari. Quer dizer, muito mais do que a gente... por mais que você possa excluir alguém do seu Facebook, que você não gosta, que tem uma opinião contrária, você ainda tem vizinhos, você ainda vive numa comunidade, você ainda está inserido em diversos clubes, grupos, todos são de pessoas reais, onde a gente não tem o botão de excluir ou deixar de seguir coisas do tipo. Esse é um dilema que as pessoas estão enfrentando no dia a dia. A gente tem um botão de excluir, mas é usado para os negros, as mulheres, mas principalmente homens negros e jovens, tá? Que é a prisão. E quando não se consegue com a prisão, é com o manicômio ou as comunidades terapêuticas. Sim. Eu trabalho no manicômio judiciário, então junta tudo isso. Tá? A gente tem um botão de excluir, que é a segregação. Né? A gente precisa desligar esse botão para ter mais saúde mental. Sem dúvida. Bom, fica a dica, então. Essa é a dica que a gente traz para discutir saúde mental a partir de uma outra perspectiva, graças à presença da Mainara Vorga Leite, que esteve aqui com a gente, conversando sobre, trazendo esse novo olhar. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Estamos à disposição. Até o próximo encontro.